Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu vivi uma vida sem esperança, frustrado, procurando respostas, pois não entendia aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava à beira da ruína. O desânimo me tomou de uma tal forma que eu não conseguia enxergar outra saída a não ser o fracasso. Foi nesse momento que eu cheguei na CDM. Fui muito bem recebido, parecia que eu conhecia aquele pessoal há anos. Uma sensação inexplicável, algo que eu nunca tinha sentido. O tempo foi passando e quanto mais eu ficava perto de toda aquela gente, mais eu percebia como eu precisava confiar e sentir o agir do Espírito Santo de Deus para mudar o rumo da minha história. Hoje eu vivo uma vida de milagres. Creio que existe um Deus, dono de todo o poder do universo, o autor e consumador da vida, e que nada foge do controle de suas mãos. E é esse mesmo Deus que me envolve, que cuida de mim, me fortalecendo dia após dia. E se você me perguntar o que eu quero dessa vida, eu diria: a tua graça me basta. Aprovar que o Espírito de Deus é me exaltar, recebe a autoridade de Deus, corpo, alma e espírito da mente. 2018, ano de bênção e honra. Olá, o nosso programa A Hora de Milagres começa agora e ele vem repleto de bênção para a sua vida neste momento, porque você vai ouvir agora a Palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor Anderson de Souza, palavra essa que tem feito a diferença nas nossas vidas, palavra essa que tem feito de nós, o povo da Catedral dos Milagres, um povo abençoadíssimo, debaixo da unção e da glória desse ministério. E essa glória, essa bênção, essa vitória de Deus quer alcançar a sua vida também aí na sua casa. Então ouça neste momento o recado de Deus para você, porque está no ar o nosso programa A Hora de Milagres. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. A um pôs Deus na igreja, primeiramente como apóstolo, em segundo lugar como profeta, em terceiro doutores, depois o quarto milagres, depois dom de curar, depois um dom que é chamado de socorros, governos, variedade de línguas. Porventuras, na igreja, todos são apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos, não em línguas estranhas, variedades ou diversidade de línguas. Todos têm o dom de interpretar. Paulo vai responder e depois ele vai se arrumar, não dá tempo. E aí ele fala o porquê ele está dizendo e fazendo tanta pergunta. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei
um caminho ainda mais excelente. Eu vou pregar e falar com você sobre algo que você ouve em todas as organizações que querem ter um futuro, chamado qualquer um que quer ter grande resultado a médio, curto e longo prazo. Alguém que quer marcar a história para nunca mais ser esquecido. Vocês chamam isso daí de excelência. 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 Porque todo mundo fala, você tem que fazer com excelência, excelência, excelência. Nós vamos falar sobre esse movimento. Senhor, fala conosco, dai-nos a tua bênção. Declaramos em o nome do Senhor Jesus a tua bênção. Nos ajude, Senhor, a melhorarmos o nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, a sermos ou termos resultado. Que o nosso trabalho não seja em vão. Eu determino a tua bênção pelo poder de Deus. Amém. Um trabalho de mundo espiritual nos ajuda. Tem coisa que nós não vamos conseguir organizar no dia a dia. Eu vou começar sobre a palavra excelência. Na minha formação, excelência tem um nome que foi determinado para se medir aqueles que em algum momento superou a sua condição. Ele, em vez de fazer uma coisa, e ao fazer essa coisa, esse movimento, em vez de gastar uma semana, esse ser em algum momento, ele fez aquilo que ele ia fazer em semana muito melhor, com uma capacidade ou com uma produtividade que sai muito além do que ele projetara. Só que em algum momento ele fez, e ao projetar aquilo em 8 dias, ele fez em 8 horas, ou gastou um dia só. Esse movimento é um movimento que a ciência achou para explicar a capacidade ou a ação dessa palavra excelência. Eu não vou entrar no original grego, mas na ciência é chamado de especificismo. O que é isso? Eu faço muito mais, produzo muito, abundantemente mais, mas muito, com muita mais produtividade em muito menos tempo, com muita qualidade. Muita qualidade. Então, é a reunião daquilo que o pastor está falando. E isso nós vamos ver que é um movimento espiritual. O que é um movimento espiritual? É um movimento que Deus proporcionou à igreja. Paulo, quando vai falar desse livro de 1 Coríntios capítulo 12, ele está defendendo uma doutrina. E ao defender a doutrina, ele está tentando agrupar a igreja. Quando ele está tentando agrupar a igreja, ele está falando o seguinte: olha, o corpo é um organismo, e como organismo, ele funciona como uma organização. O corpo humano, ele está pedindo para comparar a igreja como o ministério, e ele vai falar um pouquinho antes, ministério é uma coisa, departamento é outra. É isso que ele está falando. O departamento, ele vai por faixas. É mais ou menos assim, você não vai pedir para uma criança, a não ser que seja gênio, faça, e nunca
uma criança que está na primeira, segunda série, ele tem a mesma capacidade de um matemático que está no doutorado, a não ser que seja sobrenatural, algo fora do comum. E geralmente os dotados fora do comum, existe um outro movimento. Mas nós estamos falando de pessoas como eu, como você, pessoas que têm que fazer todo esse movimento de vencer na vida, de superar-se. Quando a Bíblia vai falar sobre isso daí, a Bíblia está se referindo a algo maravilhoso. Ela está se referindo à igreja. Quando está falando de igreja, ela está dizendo, olha, o corpo funciona. Paulo está dizendo, o corpo funciona porque quando a gente olha para o corpo, a gente tem que entender os órgãos. Nós temos que entender o movimento que, para alguém mexer na mão, houve um movimento psíquico, houve um movimento de organização. E quando há um movimento de organização, cada movimento é importante. E aí ele vai comparando. Olha, o minguinho do dedo, se você perder, vai fazer falta. Tem bênção, e agora nós vamos começar. Tem coisa que você acha que não vai fazer falta, mas faz falta sim. Um dia eu falei de um amigo meu, quando eu era garoto, a gente ia jogar bola, ele tinha o dedo costurado. Era colado, nasceu assim. E em algum momento ele tinha uma estatura acima do normal, das crianças que estavam lá. Mas porque ele cresceu muito e o pé dele, o dedo era costurado, ele caía quando mudava o passo. E a turma falava assim, mas ele é desajeitado. E de repente, passou-se um período e ele ficava, e ele nunca tirava, ele foi crescendo, a gente nunca sabia, nunca tinha imaginado que ele caía, a turma. E até que um dia ele tirou o tênis, era quichute na época. Era o quichute. Quem é da época do quichute? E aí começaram a rir dele e apelidaram ele. Ele tinha o dedo, não o polegar, não esse daqui, os dois que colado pós, eu não sei, o terceiro e o quarto, sei lá eu, colado. E ele caía. Ele era assim, ele caía, ele andava, ele caía sozinho. E quando ele tirou, a turma apelidou ele de costurado. E aí costurado, porque o dedo era colado, parecia uma costura mesmo. Ou costurado. E ele não conseguia passar ou dar um chute, porque... E aí o que o povo fazia? Eu também não era bom de bola, mas ele conseguia, através do problema dele, cair. A bola batia nele, ele caía, e ele não conseguia andar, correr, apostar corrida, essas coisas aí. Quando a gente jogava no campinho, em algum momento, ele foi crescendo. Ele foi crescendo e ele sobressaiu os outros, e alguém... Que era habilidoso no pé, e falou assim, olha, costurado, faz o seguinte, pare de correr, só fique na área. Você sabe aquele movimento de escolher time, tipo assim, nossa, o costurado vai vir para nós? E só colocava um costurado lá na zaga, porque quem é ruim, geralmente a turma fala assim, ou fica lá na frente, entendeu? Ou você ficar de goleiro, não tem muito o que fazer. Você, ninguém quer ir no gol. E geralmente o ruim de bola fala, tá bom, vai. Para participar do grupo eu vou. Em algum momento, mas ele queria jogar na linha de qualquer jeito. Não tinha como. Ele era o único movimento que ele era grandão, colocava no gol. Até que um dia colocaram na linha. Estava muito ruim o jogo, colocaram o costurado lá. Falaram assim, então faz o seguinte, só fica lá.
Alguém mais habilidoso só jogava a bola por cima. E o costurado não precisava nem pular. O costurado chegava e pá! As crianças pulavam, o costurado só chegava, não precisava nem pular. Ele só chegava e... Os goleiros tentando catar e o costurado era grande. Aí mudaram. Ele virou o craque do time. Ele virou a solução do time. Virou a solução do time. Aquilo que era a dor dele, no final, quando íamos, eu até me lembro, no campeonato da escola, a turma ficava sentada na quadra, a turma já a estratégia estava montada, ó, faz chuveirinho, joga a bola assim, tipo, era mais ou menos, tudo na mesma faixa etária, e ele era da mesma idade, só que ele era grandão. E ele só, não precisava nem pular, ele só, e a turma fala assim, olha, aconteça o que acontecer, procura a bola, a gente vai jogar para você, você só faz e coloca, o ruim, quando terminou o campeonato, foi erguido, jogado para cima, foi o cara que mais fez, eu não me lembro, mas eu acho que a bola bateu nele e entrou, o resto foi tudo de cabeça, jogaram e eles... Deixa eu falar para você, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando o pastor está falando isso daí, Paulo vai dizer assim, olha, tem coisa que pode ser muito necessário para você hoje. Não abra mão da vivência que Deus te deu. É isso que Paulo vai dizer. O que Paulo está dizendo sobre isso daí? Ele vai dizer, olha, pense na igreja como um organismo. Só que pense... Também o seguinte, quem vai honrar esse organismo, quem vai honrar esse corpo chamado igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai comandar, Ele é o cabeça da igreja. E Paulo vai dizer sobre essa unidade do corpo, ele vai dizer, cada um é muito importante. E ele vai falar em algum movimento assim, ó. Existe a ação hierárquica, é isso que ele vai falando, mas ele vai falar assim, ó, mas em algum momento, se Deus não estiver no controle, se Deus não ajudar a família, se Deus não ajudar a sua função paterna, a sua função materna, a sua função como esposo, a sua função como avó, alguma coisa vai desorganizar. É por isso que Deus escolheu você. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer, olha, existe realmente as ações momentâneas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da tua vida financeira. Deus está no controle da sua vida material. Deus está no controle da sua vida espiritual. Deus está no controle do seu casamento. Deus está no controle do teu ministério. É Deus que está direcionando. É isso que ele está dizendo. Em algum movimento ele vai falar assim, olha, infelizmente, pensou se todo dedo quiser ser, não precisa ficar desesperado, esse é o contexto mesmo. Pensou se todo olho quiser ser pé? Pensou se o pé quiser ser coração ou rim? É isso que ele está falando. Esse é o contexto do capítulo. Ele falou, Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem interesse de todas as coisas. E aí ele vai falar, o problema é que em algum momento a gente acha que não é necessário. É isso que ele está falando. Em algum momento a gente, pela nossa vivência, a gente acha que não somos capazes. Em algum momento a gente não ouve, ou pelas batalhas da vida, a gente não consegue, através do mundo espiritual, entender o que Deus está falando. Eu vou falar uma coisa para você.
que aconteceu no nosso ministério? Quando a gente estava na João Teodoro, alguém um dia saiu de um boteco. Saiu de um boteco e já era 8 horas da noite. E ele tinha tido um problema com a justiça, não podia. E alguém saiu no boteco, acho que estava encharcado, estava meio assim. E aí a polícia passou. A polícia passou, ele estava tentando voltar para casa. A polícia passou, ele correu para um outro quarteirão. Acredita, a polícia deu a volta, estava fazendo ronda talvez, alguma coisa assim. E a pessoa tinha uma doença incurável. Incurável. E foi solto porque saiu para ir morrer em casa. E a pessoa falou assim, bom, já que eu vou morrer, eu vou para o boteco mesmo. Não sei quantos dias eu tenho de vida. E estava lá, saiu do boteco, a polícia passou, e a pessoa deu um jeitinho, andou ali no bairro, e não tinha para onde entrar, adivinha onde entrou? Na igreja. A polícia passou, bem naquele momento que a polícia estava passando na igreja, falou, eu vou aqui, porque aqui a polícia não entra. Naquele dia a polícia foi chamada por causa do som da igreja. Yes. Tem gente que sabe dessa história aí. Aonde que a polícia parou? A pessoa saiu, estava lá atrás, a pessoa viu a polícia entrando, ela falou, nossa, vieram atrás de mim. Foi lá, segundo, terceiro lugar da cadeira. Tem gente que é dessa época aí. E aí, em algum movimento, eu vi e eu falei assim, olha, eu vou terminar o culto. Alguém estava comigo, eu vou terminar o culto e depois a gente conversa. Entrei, fiz o culto. Naquele dia eu tinha um tabuado verde, eu saí de lá, eu saí dali, eu falei, deixa eu aproveitar. Eu vou sair no povo orando e tal. Saí orando, coloquei a mão nesse ser. E Deus falou assim, ó, Deus acrescenta mais 15 anos na tua vida hoje. Isso já faz, gente. Ó, tem gente que está aqui sabe dessa história, desse testemunho, porque o tempo passou, Deus foi Deus, ou 20 anos depois, do jeito que Deus falou. Mas era para morrer, já estava, a doença era incurável. Morreu esse tempo, eu não sei, mas, e Deus, tudo aquilo que Deus prometeu, Deus fez. Deixa eu explicar uma coisa para você. Daí você fala assim, mas faleceu. Boa velhice. Foi a velhice. Chega uma hora, o organismo... Deixa eu falar para você uma coisa. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Se você não se colocar na presença de Deus, você não vai ver a solução do seu problema. E às vezes você está na igreja por algumas coisas. Então, ou você está fugindo de uma luta. Então eu vou dizer para você, ou você está querendo solução para uma luta. Deus vai solucionar a tua luta, Deus vai te dar a vitória do teu problema. E o Senhor Deus tem promessa para muitos e muitos anos na tua vida. Você não vai perecer, porque o nosso Deus é um Deus de vida. Às vezes você está aflito, parece que o dia de amanhã vai te consumir. Não vai não, meu irmão. Deus é maior do que os seus problemas. Deus está na tua causa. Você talvez esteja fugindo da luta, esteja fugindo do problema, mas o Espírito Santo está indo de encontro com você. O Espírito Santo de Deus vai te dar vitória. O Espírito Santo de Deus vai te prosperar. O Espírito Santo de Deus vai te dar condição.
Quando recebeu aquela promessa, a pessoa diz, bom, é assim, ó, já que eu ia morrer mesmo, bom, um dia acordou, mais ou menos, falei, eu estou mais ou menos, eu acho que eu vou na igreja. Foi para a igreja, e o tempo foi passando. E Deus foi restaurando. É assim que Deus faz na nossa vida. Enquanto você não quebra o teu compromisso com Deus. O povo aqui vai falar para você, ó, deixa Deus fazer. E Deus está fazendo. Deus está curando. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui na presença de Deus, enquanto você está buscando a Deus, enquanto você está colocando um problema nas mãos de Deus, Deus está trabalhando na tua vida por completo. Aleluia! E Paulo vai dizer assim, ó, tem coisa que a gente quer ser, a gente vai ser, a gente quer ser, mas Deus tem algo mais abrangente para a gente, para mim e para você. Deus tem algo mais abrangente. Deus tem algo sobrenatural na minha vida e na tua vida. Sabe aquilo, às vezes a gente tem algo pequeno ministerialmente. Talvez você esteja, e às vezes há um movimento de aflição, dizendo, tá, mas é para isso. Vamos dar alguns exemplos. Existe algo que nós vamos falar aí na escola ministerial, quando fala de dom. Primeiro, o que é dom? Presente ou dádiva. Presente ou dádiva. Meu Deus, deixa eu correr. Dádiva. Paulo vai dizer assim, ó, Deus, Ele tem dons para revelar na tua vida. E Ele vai falar assim, ó, Deus vai dar dons melhores. Olha o que Ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Não tem melhor dom. Não tem como escalar dom. Olha, esse dom, essa dádiva é melhor que aquela, é melhor que aquela, é melhor que aquela. Cantar é melhor do que ser diácono, ser pastor é melhor, e etc. E isso daí, meu irmão, deixa eu explicar para você. E às vezes você, sabe qual que é? E orar ninguém ora. E repreender a batalha espiritual ninguém faz. O que existe? Existe uma vivência. É por isso que ele fala melhores dádivas. Você está aqui e eu estou aqui por causa da dádiva de Deus. Porque um dia nós recebemos um presente de Deus. E o presente de Deus foi a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que venceu toda a sentença que era contra mim e contra você. E agora o sangue de Jesus tem poder na minha vida e na tua vida. Recebe no nome de Jesus aí. Há poder no sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus chegou na minha vida e chegou na tua vida por causa da dádiva divina. Porque um dia a gente estava sofrendo, a gente estava numa batalha espiritual, e Deus me chamou e te chamou. Quando Deus me chamou e te chamou, não é muito diferente. No meio das aflições, no meio da batalha, houve um dessensibilizar, houve um sentimento. Eu não sei como explicar isso daí, mas houve algum movimento na minha vida, na tua vida, que você começou a procurar a Deus. Procurar. Aí você fala, por quê? Porque eu estava perdido. E no meio de tantos conselhos, no meio de tantas situações, no meio de tanta maldição, no meio de tanta praga, no meio de tanta macumba, no meio de tanta
Desculpe, eu estou falando. No meio de tanta gandaia, no meio de todo, porque tem gente, irmão, que começava num movimento, nessa casa tem goteira, tá? Depois terminava o gole e abaixava a panela. Panela, velho, chorava. Por que você está chorando? Não sei. Hoje, pelo menos, a nossa lágrima tem um motivo, né? Qual que é a minha lágrima, a tua lágrima? São as aflições. A gente sabe o que é aflição. E a Bíblia diz que Deus livra o justo de todas as suas aflições. E antes a aflição é assim mesmo. Não tem aflição. Não é assim mesmo, todo mundo está assim. E agora? Agora você luta por uma causa. Senhor, me ajuda, eu não posso envergonhar o teu nome, cobre-me com teu sangue. Senhor, eu não vou me permitir ser vencido. E alguém vem e fala assim, é batalha espiritual. E daqui a pouco você expulsa, e daqui a pouco você chora, daqui a pouco você adora. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas você sabe que a solução é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem uns movimentos que não é assim, gente. Vocês sabem que é assim. E você tem que lutar. Porque Deus cuida da nossa causa. E você procura. Você questiona. Você faz, você entende, você pensa, repensa, pensa de novo, e você, aquilo vai, e aí você começa a orar, e ao mesmo tempo que orar, você não pode desistir, e você não sabe porque está passando, mas lá na frente você vai saber que foi Jesus que fez o milagre na tua vida. Pode ficar tranquilo. Porque você está procurando a solução em Cristo Jesus. E Ele vai falar, procurar zelo com apreço. Não é só conquistar, é não perder o que tem. Você vai, eu tenho que... E a gente vai com todas as forças da vida. E quando a Bíblia fala de zelo, de zeloso, de guardar, existe um movimento espiritual. Que um dia eu prego, guarda o que tem. Guarda o que tem. Para que ninguém roube a sua coroa. Se for mais zelo, se for mais ciumento, a pessoa já, mas não, espera um pouquinho, minha velha ninguém vai levar. Espera um pouquinho, eu amo ela. Mas o tempo vai ensinando, não é no físico, é espiritualmente. Não é no material, é espiritual. E ao mesmo tempo que é espiritual, eu não vou perder o que eu tenho, porque eu sei o quanto custa. Eu não vou deixar o diabo me vencer. E eu não vou deixar o nome de Jesus envergonhado. E aí você começa. E você me vê em todo tempo, pelo menos uma ou duas vezes por mês, dizer, você lutou muito para chegar aonde chegou. Quando você me ouve falar disso daí, está dizendo assim, olha, a sua batalha tem um porquê. Deus está na tua causa. Deus vai recompensar a tua busca.
o Espírito Santo vai te honrar. E ele vai chamar o mover desse Espírito Santo, ele vai chamar, a dádiva está com você. Continue, Deus não vai jogar balela, conversa fora. Deus tem o porquê da situação. Deus está trabalhando em você, e Deus vai trabalhar através de você, e Deus vai trabalhar por você. Mas Deus não vai deixar, Jesus Cristo não vai deixar você envergonhado. E quando a gente vai arrumando e fechando, existe eu vou chamar aqui, é que a palavra mistério, tem gente, existe um movimento que eu não consigo expressar. Que você, depois quando der o testemunho, não vai conseguir expressar. E aí nós vamos tentar expressar de todas as formas e de todas as maneiras. Deus me deu, veja se não é isso. Deus me deu algo melhor. Deus me deu algo melhor. E aí a pessoa fala, mas deixa eu ver, que melhor é esse? E aí você começa a explicar. Você vai tirar o seu melhor pela ação, desculpe a expressão, mediana. Pela média. Se é melhor, se é mais, hoje mais excelente, se é maior, é porque antes era tudo igual, era mediano. O que era mediano? Mediano era um dom, era um movimento chamado movimento vocacional. O que é movimento vocacional? Quando você vai para a empresa, você está precisando do salário. E alguém fala, e você está precisando trabalhar, etc. E alguém olha para a tua carteira e diz, olha, você ganha muito, não dá. Mas se você estiver precisando, fala, me ajude e tal. E às vezes o administrador fala, não tem como. Você ganha, é assim, ó, você não vai se submeter para ganhar tal coisa. E aí começa, ou se não, falam, mas fala diferente para você. Você não tem o perfil. Ou se não, é pior ainda, falar, depois a gente te chama. Pode ficar assim, a pessoa fala, nós temos o teu contato. Se não for Deus na causa, em outras palavras, o nosso Deus é Deus de dádiva, e o nosso Deus é um Deus de oportunidade, que honra a minha procura e a tua procura. Honra a minha procura e a tua procura. Por isso, irmão, vá em busca de você, daquilo que você quer. Honre a Deus, sirva a Deus, se coloque na presença de Deus. E a Bíblia diz que em algum movimento espiritual, Deus vai abrir até as comportas dos céus que estão fechadas. Sabe aquela porta que não vai abrir, porque Deus é Deus na tua vida. Deus está honrando a tua busca. E esse movimento de coisas melhores é eu não vou usar o original grego, é algo que é inspiração. Fica melhor assim. Inspirar. O que é essa inspiração? É uma busca espiritual que Deus vai inspirar lá no teu espírito. Deus vai te dar uma força sobrenatural. Tu vai tomar uma decisão nesse caminho e acredite, você mesmo vai ficar surpreso. E quando olharem para você, não vão entender, vão ficar surpresos. E você vai explicar. E você vai explicar. E você vai resumir. E vai dizer, Deus foi Deus na minha vida.
E você vai entender que o mesmo Espírito testifica com o seu Espírito, o Espírito Santo testifica com o seu Espírito, que toda honra e toda glória pertence a G. A gente não precisa ter excelência ou procurar só na época das aflições. Não precisa. É que tem gente que só busca Deus nas aflições. Você sabe que é verdade. Se melhorar um pouquinho, ele não zela. Seja zeloso. Deus vai cuidar de você. Deus vai entrar na tua causa. O Espírito Santo vai fazer um milagre. Eu vou encerrando por aí aqui. E eu quero que você entenda a recompensa divina. Buscai com zelo os melhores dons. Vamos trocar a palavra dom. Deus não vai te castigar. Deus vai usar a sua vocação. Só que a sua vocação, na presença de Deus, tem que virar excelência, coisa melhor. E eu encerro aqui, dizendo assim: não espere da Catedral dos Milagres, e eu gostaria que os líderes, vamos melhorar a vida do nosso povo, aqui da CDM, por favor. Nosso povo é capaz. Os nossos filhos são capazes. Os nossos netos serão capazes. Os nossos líderes serão capazes. Nós vamos conseguir em o nome de Jesus. Tem um porquê vamos conseguir, porque o povo procura. Porque o povo não aceita a ação mediana, porque se fosse para estar uma vida mediana, nós estaríamos aonde? Ou de lá da onde Jesus nos tirou. E se Deus te escolheu, é porque Deus vê algo em você. Se Deus escolheu você, pai, é porque você é capaz. Se Deus escolheu você, mãe, é porque você era capaz. Se Deus escolheu você, meu irmão, independente do departamento, é porque você é capaz. E porque o sangue de Jesus vai te dar condição e vitória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Nosso povo consegue ser melhor. Nosso povo consegue ir além. Isso custa espiritualidade e oração. Mas nós vamos conseguir em o nome de Jesus. Deus tem um milagre esperando por você. Que milagre é esse? Coisa acima da média. Deus tem coisas melhores. Nós chamamos de dádiva. Deus tem um presente melhor para você. E é algo que quando você for definindo o seu caminho, Deus vai te mostrando algo mais acima da sua expectativa. Deus é Deus. Você acompanhou o nosso programa, A Hora de Milagres, a nossa programação abençoada, feita especialmente com muito amor, com muito carinho para você e para a sua família. E o desejo do nosso coração é que essa palavra frutifique dentro de você, que você receba junto com ela uma direção e um ministrar de Deus sobre o teu coração.
às quintas e aos domingos. A Igreja Catedral dos Milagres está de portas abertas para te receber e te abençoar, porque aqui, na nossa igreja, no nosso ministério, nós temos provado o que é viver milagres. Porque aqui na nossa igreja o milagre de Deus acontece e nós esperamos por você e pela sua casa para juntos fazermos parte de um só corpo que louva e engrandece o nome do Senhor. Amém? Até o próximo programa, que Deus te abençoe grandemente e muito obrigada pela sua companhia. Até mais! Olha, estou aqui hoje com o Irineu que tem uma linda história de milagres para contar para vocês. É uma transformação de vida 100%, né, Irineu? Isso. Que você viveu aqui na nossa igreja, na presença de Deus. Irineu, me fala uma coisa, quanto tempo faz que você frequenta a Catedral dos Milagres? A Catedral dos Milagres faz, que eu batizei mesmo, foi em 2006, mas depois teve uns desvios aí. Aí eu voltei mesmo, vai fazer uma faixa de uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos, Isso. você está continuamente? Eu estou firme na igreja. Certo. E como que era a sua vida antes de você vir para a igreja? Onde tudo começou, a sua decadência, vamos dizer assim? A minha vida começou na adolescência, né? Comecei a usar thinner, cheirar thinner, depois passou para cola, foi indo, depois uns amigos meus já estavam numa rodinha, começamos a usar maconha. Da maconha aí não parou mais, foi maconha, não parava mais. Isso a adolescência toda? Toda, até uns 40 anos. Com 12 anos você começou a usar droga? É. O que te levou até a droga? Você acha que foi a companhia? Você acha que foi uma má instrução ou falta de instrução? O que você liga à droga, à sua vida? Foi a companhia também, certo? E também um pouco da gente também, um erro da gente também. Que a gente, rock, queria usar, a gente procurava companhia, certo? Não era a companhia levou, depois eu que levava a companhia. Aí eu comecei a usar cocaína, aí eu começava a cheirar, não parava mais, eu vi que a cocaína não fazia mais nada, aí eu comecei a usar, injetar. Você foi buscando cada vez drogas mais fortes, é isso? Cada vez mais forte. Foi indo, fui, até que chegou uma época assim que eu vi que já não fazia nada. Aí eu comecei a experimentar o crack também. Aí eu larguei da maconha, larguei da cocaína, aí é só crack. Só crack. E o que você perdeu na sua vida para as drogas? Então, que depois que eu comecei a usar, que eu tinha casado, certo? A minha esposa mesmo já não sabia, mas depois ficou sabendo. Ficou aquela briguinha lá, mas deu um jeitinho lá, encaixou e faz conta que ninguém sabia e foi indo. Só que chegou uma época aí que ela tomou uma decisão. Ou você para, ou eu vou embora. Aí ela deu uma chance para mim, mas a chance foi pouca. Aí eu voltei, eu fiquei doidinho, mas depois voltei, chegou uma época aí que elas, tchau, estou indo embora. Aí deixou eu. Você perdeu a sua família. Eu perdi a família. Você tinha uma filha tinha nessa uma filha, época já, pequena. Estava com 8 anos. 8 anos. Aí ela morava num apartamento, ela deixou eu no apartamento, tudo mobiliado, e eu veio arrumar um serviço para mim. Aí eu comecei a usar mais cocaína ainda. Muito mais lá no apartamento. Até inclusive deu um problema lá, que a gente estava usando muita droga lá. Morreu um cara com nós. Morreu um rapaz. De overdose. De overdose. Tiremos lá, veio polícia, aquilo, mas depois aí eu sumi. Aí eu saí de lá e fui morar numa chácara. E fiquei lá, nós não ia mais atrás de prestação de apartamento, mais nada. Aí no fim eu acabei perdendo o apartamento. Chegou a perder o apartamento? Perdi o apartamento. Perdi o apartamento. E você trabalhava? Não trabalhava, fazia uns bicos.
Fazia uns bicos só para sustentar o vício. Tudo que você ganhava ia para o vício. Ia para o vício. Aí eu fui morar numa chácara, não deu certo também lá, que aí a polícia foi lá, pegou todo mundo lá, só não pegou eu. Porque eu acho que Deus tinha alguma coisa na minha vida, porque Ele levou tudo que tinha levado, não levou eu. Aí eu voltei para cá, eu e meu irmão entramos aí, compramos uma chácara. Nessa chácara aí, fiquemos bem na chácara lá, mas aí piorou mais a droga. Aí piorou mais. Aí cheguei a plantar até maconha lá. Plantei um pé, comecei a usar, não parava mais, usar. Mas chegou uma hora que perdi a chácara também. Perdi a chácara, para a chácara grande. Depois perdi o carro. Aí perdi outra. Eu não perdi outra mulher, certo? Porque aí eu tomei uma decisão na minha vida que eu precisava largar dela para mim parar. Tem essa época aqui que eu precisei largar da mãe, que é da Duda, para mim parar, senão não ia conseguir. Ou seja, perdeu família, perdeu apartamento, perdeu carro, perdeu chácara, perdeu a dignidade, perdeu a paz, perdeu a alegria de viver. Foi uma decadência total a sua vida. Foi. E qual foi o episódio que mais te marcou, que você falou, não, chega, eu não quero mais isso para mim? O que você acha que foi, vamos dizer assim, o estupim para você querer uma outra direção na sua vida? Foi que nem eu vou te falar para você, foi o dia que o irmão Jacir, voltei para a igreja, o irmão Jacir veio, a gente bateu um papo lá, ele chamou eu, falou, irmão, voltou, hein? Eu falei, voltei, você está aí. Ele falou, irmão, um dia eu vi sua filha ali, no joelho ali, mas chorando muito, irmão, mas chorando, rapaz. Eu achei que tinha alguma coisa. Aí fui perguntar para ela o que estava acontecendo. Ela falou, o problema é meu pai. Ela vinha à igreja e ela intercedia por você. Aí foi indo, certo? Eu estava com um caminho muito desonrado mesmo, no fundo para baixo do fundo do poço. Você acha que era para você estar morto já, se você não tivesse vindo à igreja? Se não fosse Deus... Escapou da morte? Escapei da morte, escapei da morte umas 4 vezes. Escapei. Aí eu resolvi vir, eu até falei, eu estava com uma outra namorada, larguei dela, aí eu peguei e falei, agora eu vou pegar meu armamento, vou pôr embaixo do braço, se Deus está na minha vida, Ele vai preparar uma família para mim. E foi o que aconteceu. Aí Deus preparou uma mulher para mim, a gente se conhecemos, a gente fomos trabalhando junto, produzindo as bênçãos junto, conseguimos um terreno, nós estamos montando uma padaria. Isso depois de vir para a igreja? Então fala pra gente o que Deus fez na sua vida depois que você veio, depois que você decidiu mesmo que queria uma mudança. Você casou, Deus preparou uma esposa para você, hoje você tem uma família, e a vida financeira? Está ótima, está maravilha. A gente está construindo um comércio. Está lá quase pronto já está na altura que eu pedi. A gente não tem muita pressa, porque tudo vai depender do tempo de Deus. Não é do jeito que a gente quer. Exato. Então, Deus está dando tempo para nós. Agora resolvemos já em uma pessoa aí que seria a minha enteada, que ela mexe com um buffet, então ela quer que eu termine um barracão lá para mim alugar para ela. Aí nós vamos alugar esse barracão para ela. Ou seja, as coisas estão todas se encaixando, todas encaixando certinho, dando certo. Depois eu vou arrumar outro barracãozinho que eu estou fazendo lá para nós montar para festa, essas coisas assim, sabe? Amém. E para nós diminuir um pouco o serviço. Fora as curas, né, Irineu? Você inclusive, eu já gravei o seu testemunho, acho que umas 2 vezes. Foi de curado cura, da coluna. Que você foi curado aqui na catedral, os dentes uma vez também, né? Deus fez um milagre. Graças a Deus. Olha, eu acho que resumindo a sua história, a gente pode dizer assim que é do inferno ao céu. Deus restaurou completamente a sua vida, é um novo homem, literalmente uma nova história, uma história de milagres mesmo. Graças a Deus. Amém. Valeu a pena tudo. Valeu. Eu estou sempre agora, nunca... Tem dia que não dá para me vir, mas eu sinto falta. Porque a gente tem um compromisso também, mas o compromisso com Deus é muito mais. Amém. Está firme na presença de Deus, é fiel na presença de Deus, fiel ao ministério, que isso também é importantíssimo. Dizimo, oferta. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, está aqui o Irineu contando essa linda história de milagre.
Irineu, muito obrigado pelas suas palavras, por compartilhar conosco a sua história e que Deus continue te abençoando a cada dia mais. Amém. Porque aqui na Catedral dos Milagres, olha o que Deus tem feito. O milagre de Deus acontece. E você continua com a nossa programação. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu vivi uma vida sem esperança, frustrado, procurando respostas, pois não entendia aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava à beira da ruína. O desânimo me tomou de uma tal forma que eu não conseguia enxergar outra saída a não ser o fracasso. Foi nesse momento que eu cheguei na CDM. Fui muito bem recebido, parecia que eu conhecia aquele pessoal há anos. Uma sensação inexplicável, algo que eu nunca tinha sentido. O tempo foi passando e quanto mais eu ficava perto de toda aquela gente, mais eu percebia como eu precisava confiar e sentir o agir do Espírito Santo de Deus para mudar o rumo da minha história. Hoje eu vivo uma vida de milagres. Creio que existe um Deus, dono de todo o poder do universo, o autor e consumador da vida, e que nada foge do controle de suas mãos. E é esse mesmo Deus que me envolve, que cuida de mim, me fortalecendo dia após dia. E se você me perguntar o que eu quero dessa vida, eu diria: a tua graça me basta. Aprovar que o Espírito de Deus é ressaltar e recebe a autoridade de Deus, corpo, alma e espírito da mente. 2018, ano de bênção e honra.